Foi simplesmente brilhante! O advogado do Bolsonaro jantou na Globo News e enterrou a narrativa do golpe ao vivo. Meu muito bom dia para você nessa segunda-feira, que seja uma semana abençoadas para você e sua família. E ela já vai começar muito, mas muito bem, porque eu vou trazer para você agora o trecho de uma entrevista do advogado do Bolsonaro, Paulo Bueno, que ele deu para Globo News, em que ele simplesmente deu um banho, mais um banho na narrativa do golpe. Eu acho que de todas as argumentações já dadas até hoje publicamente pelas defesas dos réus, essa aqui, gente, foi a mais brilhante, a mais cirúrgica. Ele explicou com uma clareza indiscutível até para o jornalista da Globo News entender. Vem então aqui assistir comigo, são 2 a 3 rounds em que o advogado do Bolsonaro simplesmente ele nocauteia ali a narrativa do golpe sem pena e sem dó. E a cada round fica melhor. Então vamos direto aqui ao ponto com o round 1, fight. Sr. Paulo, o senhor diz, a sua tese é de que houve mera cogitação, né? Cogitação não é crime. Eu reclamei, o Alexandre de Moraes não foi justo, eu não mostrei a foto do Lula com ditadores, perdi por isso. Cogitação. O que a gente pode fazer? Cogitação. A denúncia é de que houve o início da execução. Quando você tem um ato que inicia a execução, aí tem crime, aí tem tentativa. Quando o Bolsonaro se reúne com ministros militares, é exibido na tela vários considerandos, entre eles, e que ninguém desmentiu, de que a Justiça Eleitoral violou o princípio da moralidade, e aí depois teria as consequências. Isso não é um ato de execução, ou seja, uma reunião do presidente com comandantes militares para sondar sobre essas iniciativas, já não sai do campo da cogitação e entra no plano concreto da tentativa de golpe de Estado? Gente, o Paulo Bueno ele deve ter adorado essa pergunta. Ele deve se sentido como eu me sentia na Lava Jato quando alguém vinha com aquelas narrativas e é a nossa oportunidade de ouro para desmontar. Gente, a própria pergunta já tem a resposta. Ele pergunta e ele se fazer aí uma reunião já é tentativa de golpe de Estado. É claro que não. Como que uma reunião, uma conversa pode ser uma tentativa de golpe? Mas deixa então agora o Dr. Paulo Bueno responder, porque como eu disse para vocês, é incrível. Round 2, fight! A pergunta é muito pertinente, Otávio, eu tenho insistido nisso, eu vou partir, não vou entrar nem nos pormenores do que seria o que foi projetado na tela, as condições, etc., porque para responder satisfatoriamente as perguntas eu não preciso nem descer nesse detalhe. Como eu disse para vocês, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, etc., todos eles são chamados crimes de forma vinculada, ou seja, eles só podem ser cometidos mediante violência ou grave ameaça. E essa dicção existe em todos esses crimes. Se você não tem um início de um ato violento, não começa um ato violento, você não tem início de execução. Você ficará um ou dois passos atrás, ou no ato preparatório ou na cogitação, que são impuníveis. E é importante, até aproveitando o gancho dessa sua pergunta, Guedes, é importante a gente perceber o seguinte, é fundamental a existência da exigência de que o ato seja violento ou decorrente de grave ameaça. Se você subtrair da redação desses artigos esta exigência, você vai ter simplesmente um artigo que vai dizer assim, tentar derrubar o Estado Democrático de Direito, atentar contra as instituições. Aí você vai ter um tipo penal perigosíssimo, historicamente, politicamente muito perigoso. Por quê? De tão aberto, por não definir o que seria uma conduta minimamente atentatória ao Estado Democrático de Direito, você vai poder colocar debaixo desse tipo penal qualquer coisa. Você vai poder, por exemplo, dizer que quem estava na rua protestando pelo impeachment da presidente Dilma ou do presidente Collor estaria atentando contra o Estado Democrático de Direito, ainda que fazendo isso pacificamente. Então é fundamental respeitar essa exigência. Senão, a norma penal vai acabar virando uma arma política. Ok, então onde está a violência? Isso aí, pessoal. Olha só, ele explicou melhor aqui do que muito professor de direito penal. Foi perfeito. E o jornalista teve que reconhecer ele, você viu, né? Ok, mais, bora pro terceiro round aqui, que fica ainda melhor. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Vamos lá. Terceiro round, fight. Virando uma arma política. Ok, então onde está a violência e a grave ameaça? Segundo a Procuradoria-Geral da República, está no dia 8 de janeiro. E ela atribui a Bolsonaro as consequências, essa consequência da violência e da grave ameaça, o 8 de janeiro. Ela diz que Bolsonaro começa numa live a construir uma narrativa falsa de que as urnas eletrônicas não são confiáveis e a partir daí uma série de eventos, passa pela reunião de comandante, passa pela recusa de passar a faixa, de dizer esperem 48 horas, é o povo que decide o destino das Forças Armadas e atribui a Bolsonaro as consequências da grave ameaça e da violência. Não está no 8 de janeiro?
Gente, olha a cara do Paulo, ele tava praticamente se divertindo, dizendo, venha que eu vou dar a resposta, olha lá. É isso que se tentou fazer ao longo do inquérito, né? Esse inquérito, o relatório final do inquérito, onde indiciou o presidente Bolsonaro e todos os demais hoje réus, ele tentou, ao longo de 2 anos de investigação, conectar o presidente Bolsonaro ao 8 de janeiro. E não conseguiu, não o fez. Você não encontra um único elemento ligando o presidente Bolsonaro aos atos do 8 de janeiro. Você não tem ele falando com manifestantes, você não tem a ida dele em acampamentos, nada, nenhuma conexão. Tanto que o relatório da polícia não fez essa conexão porque não conseguiu. Quando o inquérito encerrado vai para a Procuradoria-Geral da República, muito provavelmente a equipe verificou e falou, olha, se a gente não conectar Bolsonaro ao 8 de janeiro, não tem como formular essa denúncia, justamente por conta da dicção legal que exige a violência ou a grave ameaça como início de execução. Olha, o relatório da Polícia Federal, na verdade, e também a sua subsequente denúncia pela PGR, me parece uma grande narrativa que não consegue conectar pontos. Tenta, sustenta, mas não consegue. Gente, como é bom ter razão numa argumentação, fica tudo fácil. Eu até já falei isso algumas vezes aqui, né? A Polícia Federal, ao longo do seu relatório, usa o advérbio de dúvida, possivelmente por 96 vezes. Quer dizer, você não pode formular uma acusação, uma imputação dessa gravidade com tantas elucubrações, com tantos possivelmente. O senhor tem... Gente, olha só, eu acho que depois desse banho aí, é capaz de até a Globo News nem convidar mais o Dr. Paulo Bueno para entrevista por lá. Eles acharam talvez que iam jantar o advogado Bolsonaro e saíram, na verdade, jantados. Você entendeu? Você entendeu por que é necessário, tão precioso para a PGR, para a STF conectar o 8 de janeiro com o resto? E você entendeu que não existe conexão, só existe uma narrativa, não tem nada de concreto, como eu digo pra vocês todo dia aqui. E a gente vê aí ele dançando, ele sapateando aí, ele tranquilo no debate, ele simplesmente dando uma aula aqui, um banho nos jornalistas. Me conta aí nos comentários o que você achou desse verdadeiro banho na narrativa do golpe. Quero saber a sua opinião.